Boa noite, irmãos. Hoje é domingo, primeiro domingo de julho, dia 5. E nós estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero, nesse momento inicial de culto, ler com os irmãos o Salmo número 1. Salmo 1, versículos 1 e 2, diz o texto: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus amados irmãos, o livro de Salmos abre com uma promessa que enche o nosso coração de satisfação. O texto inicia dizendo: bem-aventurado é aquele. Bem-aventurado é mais que feliz. Não é aquele onde você está andando com as pessoas. Diz que é a bem-aventurança, ser feliz, é andar e ter o seu prazer na lei do Senhor. Vamos orar para que Deus possa conceder a você isso e ao meu coração também, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, estamos diante da Tua palavra, quando o salmista, falando contigo, nos lembra desse recado tão intrigante da vida cristã. A bem-aventurança se dando pela autoridade da Tua palavra, que ganhando o nosso coração, nos faz viver a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Celebramos o início desse culto por esta promessa que é vivida por Tua igreja. Assim pedimos e Te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos acompanhar agora um momento de louvor e adoração ao Senhor. Boa noite, irmãos. Estamos começando mais um tempo de cânticos. Eu quero te convidar a cantar uma parte das Escrituras conosco hoje. É uma canção que ela é baseada nas Escrituras que estão lá em Filipenses 3, a carta de Paulo aos Filipenses. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante
que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, o tema da nossa meditação nesta noite será vida plena. E esse tema está baseado no livro do Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler agora Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 e 2 e 6 a 10. Diz o texto, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 e 2 e 6 a 10. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquele que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus amados irmãos, vocês perceberam este último versículo lido, especificamente a última frase? O texto é claro em dizer, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra e temos essa promessa de que o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Pai, abra o entendimento de toda a igreja, que cada coração que está sendo alcançado pela Tua palavra agora, nesta noite, possa ser transformado por toda a autoridade, por toda a eficácia que a Tua palavra tem. Gera os frutos que o Teu Espírito tem produzido e é capaz de produzir na vida daqueles que são tocados por Tua palavra. Essa oração que nós fazemos junto à igreja, pelo nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu queria pensar com você nesta noite, com base nesse texto, o Evangelho de João capítulo 10, conhecido aí como o pastor das ovelhas, ou a parábola do bom pastor. Eu queria pensar nesse tema, vida plena, vida abundante. Você já parou para pensar como que as pessoas hoje estão buscando a felicidade? Como que a palavra felicidade, ela tem citado ou tem sido citada a todo momento em vários lugares? De fato, o homem busca a sua felicidade. As pessoas querem a felicidade ou querem estar próximos de pessoas felizes. Ninguém gosta de uma companhia de alguém que não está triste. Isso de forma geral. As pessoas procuram ter relacionamentos que produzam nela felicidade. A felicidade, ela tem sido o desejo maior do coração humano em nossa geração.
eu fiquei pensando numa notícia de uma grande rede de supermercados de Curitiba. Na região do Paraná, uma grande rede de mercado chamado Multigula. Em janeiro desse ano, essa grande hipermercado, eles ofereceram 36 novas vagas. E é interessante porque o preenchimento dessas vagas não estava sendo exigido curso superior, comprovação de experiência profissional e nem conhecimento de informática. A única exigência desse supermercado, que tem mais de 12 lojas lá na região do Paraná, é que aquelas pessoas que seriam os seus novos colaboradores, os seus novos funcionários, fossem umas pessoas felizes. A exigência da empresa é que os seus novos funcionários fossem funcionários felizes. Você já tinha se deparado com uma notícia assim? Portanto, essa rede de supermercado fez isso. E eu fico a pensar, o que isso tem a ver com a nossa geração? O que tem isso a ver com o nosso coração? O que isso tem a ver com o texto da nossa meditação nessa noite? C.S. Lewis, que é um grande pensador cristão, ele produz um pensamento sobre a felicidade muito interessante. E eu queria compartilhar com você o que C.S. Lewis disse certa vez à luz da felicidade. Disse C.S. Lewis: Deus não nos criou para a felicidade, mas para amar a Deus e sermos amados por Ele. A felicidade como um fim em si mesma pode parecer que só será encontrada na próxima curva, no horizonte distante, no produto a ser adquirido, no prazer a ser encontrado, no objeto a ser consumido. Mas quando buscamos a Deus, amar a Deus e somos amados por Ele em Cristo, encontramos felicidade, o contentamento onde estamos. Ou seja, C.S. Lewis está dizendo que quando nós encontramos Deus, quando nós nos satisfazemos em Deus, nós não precisamos de mais nada. Deus é suficiente para completar a carência que existe em nossa vida. Meus amados irmãos, eu fico pensando o que estava na mente do C.S. Lewis, esse homem cristão que escreveu tantas obras, que se converte ao Evangelho de Cristo e produz obras maravilhosas. Eu fico a pensar se este homem não estava com a sua mente centrada naquilo que o homem de Deus, que foi achado o homem segundo o coração de Deus, Davi, escreveu no Salmo 37, quando no versículo 4 Davi diz: alegre-se, deleite-se, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Davi coloca de forma tão clara que o desejo do nosso coração estaria satisfeito quando nós estivéssemos agradando de Deus, estivéssemos deleitando em Deus. Será que não era esse texto que estava na mente de C.S. Lewis? Eu fico pensando o que passa na mente do Filho de Deus quando ele pensa no seu estado de felicidade, da alegria que está ou não em seu coração. Há um texto muito conhecido da igreja, que é Neemias capítulo 8, versículo 10, a parte C do versículo, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Há uma versão que diz: a alegria no Senhor é a nossa força. Eu pergunto, você tem sido um filho de Deus feliz? Como está o seu estado de felicidade? Como anda a sua alegria quando você não está feliz? O que tem permeado o seu coração? Será que a palavra de Deus tem algo contrário à felicidade? O Evangelho de João, ele é parte de um ensinamento que o evangelista nos mostra, que foi vivida por Jesus junto aos seus discípulos. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24, a palavra de Deus diz que Jesus exortou os seus discípulos dizendo: até agora vocês não me pediram nada. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
Meus amados irmãos, que intimidade é essa? Que Jesus revela ao coração dos discípulos, de que uma vez a palavra dele, encharcando o coração dos seus discípulos, sendo vida de fato na vida dos seus discípulos, elas provocariam toda essa transformação, trazendo entendimento ao coração dos discípulos que o que eles recebiam, só recebiam por causa do amor de Deus, da graça de Deus, que vem para nós para revelar a provisão de Deus, que Deus de fato é aquele que provê todas as coisas. Um outro fato interessante nas Escrituras, ainda nesse tempo introdutório da mensagem, é quando Paulo, o apóstolo, está preso e ele escreve a carta aos Filipenses. E aí Paulo traz uma direção tão clara sobre a felicidade. Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. Paulo vai trazer essa chamada intrigante, porque o verbo aqui está no imperativo, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. É um mandamento, Deus está estabelecendo o nível da relação dele com a igreja. A igreja poderia receber alegria. Será que nós nos esquecemos daquilo que Paulo escreve também à igreja em Gálatas, quando ele vai falar do fruto do Espírito Santo? Meus irmãos, a Gálatas 5:22, Paulo diz: mas esses são os frutos do Espírito Santo: amor, vírgula, segundo fruto, alegria. A presença de Deus, o trabalho do Espírito Santo de Deus provocaria, traria em nós a alegria. Alegria como parte do presente de Deus, alegria como parte do trabalho de Deus feito no coração do pecador, que a cada dia é transformado pelo Senhor na autoridade da sua palavra. Um outro pensador cristão francês, Blaise Pascal, ele diz que isso fica muito intrigante na literatura cristã, que ficou imortalizado a literatura cristã, que ele diz assim: todos os homens buscam a felicidade, e não há exceção. Sim, todo mundo busca a felicidade. Portanto, agora poucos se dão conta de que a verdadeira felicidade, ou que a cobiça, o desejo que é permanente no coração humano, para que ele se satisfaça e tenha felicidade, muitas das vezes são desejos e vontades pecaminosas. São aquilo que Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. É muito comum você entender que na busca da felicidade, a terminologia mais falada é a terminologia da qualidade de vida. A qualidade de vida, irmãos, ela virou uma questão de clichê. Qualidade de vida está na moda, está algo muito batido, quase vulgarizado. Todo mundo fala de qualidade de vida. Há muitos pensadores sobre o que de fato seria ou não qualidade de vida. Eu queria que você entendesse isso. Será que a verdadeira felicidade, a vida plena, a vida abundante, porque o texto é claro, ele diz: eu vim para trazer vida e vida abundante. Nós veremos que há um grupo de pessoas que dizem, primeiro vão dizer que o significado de vida plena, dentro de um ambiente de qualidade de vida, é a descoberta e a definição de uma vida saudável, de uma vida que eu vejo que me traz qualidade. Então eu percebo que eu preciso dar significado à minha vida. Esse é um primeiro grupo de pessoas que vai definir qualidade de vida por aquilo que ele define como significado pessoal. Essa é uma opinião dele, de como a vida dele vai ser plena, vai ser abundante. Mas há um segundo grupo que vai dizer que a grande questão da qualidade de vida está na nossa capacidade de poder mudar o que de fato nós queremos mudar. Nós somos capazes de fazer o que queremos. O homem não tem limites. Basta você querer, que você vai poder fazer. Isso está aí na nossa geração. O tempo todo nós podemos analisar isso.
Mas, meus amados irmãos, isso é um absurdo. A palavra de Deus diz que a vida com Deus ela é cercada pelos limites da autoridade da palavra do Senhor. A vida cristã ela é identificada pelos parâmetros que Cristo deixou para nós. Eu queria que você pensasse comigo, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, sobre o Evangelho do Eu. Nós temos o Evangelho de Cristo, mas nós temos o Evangelho do Eu. É como se o homem pudesse criar as suas verdades. Eu não quero seguir a verdade de Cristo. Eu digo que sigo a verdade de Cristo, mas eu tomo decisões que são contrárias à verdade de Cristo. E aí você pode pensar, mas o que é isso? É o Evangelho do Eu. O Evangelho do Eu, ele consiste ao dizer que a felicidade da pessoa, ela está diante da potência do seu coração. É isso mesmo, a capacidade, a flexibilidade que você tem de tomar decisões próprias, seguir o seu caminho, sem prestar conta a ninguém. O Evangelho do Eu diz assim, eu mesmo, limitado e impotente que sou, posso produzir a força de vontade necessária para mudar o que eu posso mudar. O Evangelho do Eu diz que eu posso trazer autoafirmações, criar declarações positivas, para que os meus desejos aconteçam a um determinado tempo, mas eu vou viver em função daquilo, é o que eu quero, é o que eu desejo, eu mereço assim, eu quero ser feliz e eu vou em direção a isso. É no Evangelho do Eu que aparece que eu devo investir em mim mesmo, eu devo viver para mim mesmo, eu devo aproveitar o máximo da vida, viva hoje como se não houvesse amanhã. Esse é o Evangelho do Eu. Agora, o que isso traz de conflito com o texto da meditação dessa noite? O que isso traz de conflito para uma vida com Deus? Porque nós somos chamados a viver não pelo Evangelho do Eu, mas pelo Evangelho de Cristo. É Cristo que é a verdade, é Ele que se revelou como verdade para nós. Porque quando nós estamos diante do Evangelho do Eu, nós percebemos que o Evangelho do Eu, ele trata a vida humana como o farisaísmo tratou. Ele olha só para ele mesmo, ele se fecha dentro dele mesmo, ele não quer saber das palavras que foram trazidas por Cristo. O texto da nossa meditação hoje, ele faz referência a essa ideia. O quanto que às vezes um conceito religioso, ele se torna criminoso, porque a religião acabou ferindo a revelação de Deus. Olha que Jesus vai citar aqui, na parábola do bom pastor, lá no finalzinho, o evento que acontece no capítulo 9, quando um cego de nascença, ele é expulso do convívio da igreja, ele é retirado da sinagoga, atribuindo que a sua cegueira era consequência de um pecado. E o que eles fazem? Eles afastam aquela pessoa que tinha qualquer tipo de suspeita do pecado. E aí olha só o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 19 a 21. Evangelho de João 10, texto da meditação base desta noite, versículo 19 a 21. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio. Ele quem? Jesus. E enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Olha aqui, Jesus está fazendo referência, aqui no versículo 19 a 21, daquilo que é tratado no capítulo anterior. Porque o capítulo 9 do Evangelho de João, a partir do versículo 31, vai falar da cura que Jesus realiza desse homem que era cego de nascença. E ele então é curado por Cristo. Deus está querendo trazer a revelação de que há uma cegueira espiritual na humanidade, que foi trazida pelo pecado. Só Jesus pode curar essa cegueira. Por isso que a vida plena, a vida abundante, ela estará consistente, ela será formada e fundamentada por 3 pilares. Nós aprenderemos aqui nessa noite que a vida abundante, que a vida plena,
ela se dá pelo chamado eficaz de Cristo. Ela é concedida pelo fruto, ou ela é resultado do fruto gracioso de Cristo, e ela se consiste na obra redentora de Cristo. Eu quero destacar com você aqui o primeiro pilar dessa noite, para que eu e você possamos aprender que vida plena, vida abundante, se consiste no chamado eficaz de Cristo. Vamos ler comigo? João capítulo 10, versículo 1 a 5. João 10, 1 a 5. Em verdade, lhes digo, quem entra no curral das ovelhas pela porta, mas não sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e a conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. De modo que nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, ou dos estranhos. Meus amados irmãos, a vida plena consiste no chamado eficaz de Cristo. Nós percebemos com tanta clareza que do versículo 1 ao versículo 5, o que faz diferença na vida dos filhos de Deus é a palavra de Deus que chega neles por meio de Cristo. Jesus está falando que quando a voz de Deus é ouvida, as suas ovelhas o ouvem, porque o versículo diz que ele não apenas fala com elas, mas o texto diz que Jesus, que Deus, fala com eles por meio do seu nome. Eles são chamados pelo o seu nome. Você já parou para pensar nessa intrigante verdade? Não existe na relação com Deus aquela ideia do psiu. Psiu, psiu. O que você está pensando? É como se Deus quisesse chamar a sua atenção. Não, Ele te chamará pelo nome. A palavra de Deus diz que Jesus conhece as suas ovelhas e essas ovelhas são chamadas. Ou seja, a palavra de Deus passa a ser ouvida por você, que uma vez, por obra do Espírito Santo, se torna obra de suas mãos. Você não apenas ouve a sua voz, mas o texto diz que você não ouve a voz de estranhos, você não ouvirá outra voz, você ouvirá a voz de Deus. Como tem sido o seu dia a dia? Como que a voz de Deus tem feito diferença ao seu coração? Você tem conseguido tirar aquilo que muitos chamam de TSD, tempo a sós com Deus? Quando você ora, você lembra que quando você está orando, você está em concordância com a palavra? As suas orações estão sendo diretas com aquilo que você fala? Ou aquilo que você fala não condiz com aquilo que você crê, porque não há mais conteúdo da sua fé? O primeiro pilar aqui está claro: a vida plena, ela se dá pelo chamado eficaz de Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque disse Jesus: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. A vida plena, a vida abundante, ela é revelada quando nós ouvimos e seguimos a voz de Deus. Nós temos essa promessa. Aqui no Evangelho de João, o nome de Deus aparece 7 vezes. Jesus revela a sua divindade por essa expressão. Quando nós ouvimos lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3, versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Você irá em meu nome e falará: eis que eu venho em nome do eu sou. Deus foi conhecido diante do seu povo como eu sou. E é aqui no Evangelho de João que nós vemos Jesus
por 7 vezes, falando que Ele é o Eu Sou. É aqui no Evangelho de João que nós vemos Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou o Verbo que se fez carne, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor e eu sou a porta das ovelhas. Por 7 vezes, Jesus aparece cumprindo a promessa que Ele era Deus, o Deus encarnado, a promessa que o Senhor tinha dado para mim e para você. Ah, meus amados irmãos, você pode lembrar com clareza que Deus não é homem, nem filho de homem. Poderia Deus ter prometido e não cumprido? Não, tudo que Deus prometeu se cumprirá. Números 23:19, e nós sabemos que é no cumprimento da palavra, a revelação de Cristo aqui na terra, que nós temos. O profeta Isaías traz essa linha de conteúdo que traz fé e garante a nós a obra salvífica de Cristo, esse chamado eficaz de Jesus para nós, por meio de Deus. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, o Deus conosco. Aí nós pulamos 2 capítulos e vamos para Isaías 9:6, e está escrito: o menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e ele será conhecido como Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte e Pai da Eternidade. É esse Jesus que se revela aqui como aquele que chama a igreja, como aquele que convoca a alma do pecador a se render a Ele, nosso amado e bendito Senhor. Meus amados irmãos, a verdadeira felicidade, a vida plena, a vida abundante, ela se dá inicialmente na vida humana pelo chamado eficaz de Cristo. O texto é claro em dizer: eles ouvem a minha voz, porque eu os chamarei pelo nome. Jesus conhece a minha vida, Jesus conhece a sua vida, e a vida plena, a vida abundante, começa na minha vida, começa na sua vida e começará na vida humana pelo chamado eficaz de Cristo. O segundo pilar fundamentado no texto base desta noite é que, além do chamado eficaz de Cristo, vem por sua palavra, nós aprendemos que vida plena e vida abundante, ela é fruto do ministério gracioso de Cristo. Vamos ler comigo aqui o versículo 6-10, João 10, 6-10. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus amados irmãos, de fato a vida plena se dá pelo chamado eficaz de Cristo, mas também é fruto do ministério gracioso de Cristo. Ele é a porta. Você já parou a pensar o que significa uma porta? A porta da sua casa, ela define o limite daqueles que estão dentro e daqueles que estão fora. A porta, ela limita a posição sua. É quando a porta é aberta que você pode passar para receber tudo que Deus tem para você. Quando Jesus se coloca como a porta, Ele está lembrando que não há como se aproximar de Deus, não há como se comunicar com Deus, não há como ter vida plena em Deus, se Jesus não for a sua porta.
se Jesus não levar até você a vida abundante que Ele trouxe para nós, diante de toda a realidade que nós vivemos. Nós estamos diante da morte. Nunca se falou tanto da morte como se tem falado agora por causa da pandemia do Covid-19. Mas a palavra de Deus fala muita coisa sobre a vida, mas também fala sobre a morte. A palavra de Deus, por exemplo, diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 3:23. Mas a palavra de Deus também diz, não agora em Romanos 3:23, mas lá em Romanos 6:23, que porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor trouxe vida e vida eterna. Meus amados irmãos, nós podemos entender que a vida plena é fruto do ministério gracioso de Cristo, porque em Jesus há salvação. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom precioso que Ele concede a mim e a você, porque a palavra restauradora revelou a mim e a você o poder que essa graça tem, salvar-nos do poder do pecado. Atos capítulo 4, versículo 12 diz que não há nenhum outro nome, nem em cima no céu e nem embaixo na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome bendito de Jesus, que nasceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Que graça, o favor imerecido, aquilo que Deus traz para que eu e você possamos de fato viver, porque nós, pela fé, vencemos a maior luta da humanidade, a luta com o pecado que gera morte. Tragada foi a morte pela vitória da cruz do Calvário. Meus amados irmãos, aqueles que ouvem a voz de Cristo, eles passam pela porta e eles entram no gozo da salvação, o novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, não é uma vida plena e abundante por aquilo que o homem pode fazer por ele mesmo, mas é aquilo que o homem passa a fazer como resultado do trabalho de Deus em nós, como resultado da produção do Espírito de Deus. Você vê que a palavra não nos falta, a graça de Deus mantém a revelação acesa, ardendo no nosso coração. O versículo de número 6 diz: Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam. João 10:6 diz que Jesus faz a comparação do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, o pastor que cuida, o pastor que zela, mas diz que os seus discípulos não compreenderam. E a palavra diz que Jesus não desistiu. Olha o versículo 7. João 10:7 diz: em verdade Jesus disse, eu lhes digo de novo. Jesus disse mais uma vez. Ele repetiu. A palavra continuou ecoando, chegando no coração do pecador, para que ele fosse totalmente transformado pelo Senhor. Deus tem trabalhado para que eu e você possamos viver abundantemente pelo chamado eficaz de Cristo, mas também pelo ministério gracioso de Cristo. Cristo, de fato, Ele é para nós o bom pastor, aquele que cuida de cada detalhe do nosso coração. Meus amados irmãos, nós esquecemos que Jesus é o bom pastor, é a luz do mundo, é o sol da terra, é a verdade e a vida, mas Ele também é a videira verdadeira. Lembra de João 15:5? Sem Jesus, nada podeis fazer. É como se Ele estivesse falando, Romanos 11:36, tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle, serão todas as coisas. Por isso, vida plena é vida na palavra de Cristo. É Cristo sendo aquele que endireita os nossos passos, aquele que dirige o nosso coração. E o terceiro fundamento se dá, que a vida plena se dá pelo chamado eficaz de Cristo, se dá pelo fruto gracioso de Cristo, mas ele se mantém pelo ministério redentor de Cristo. Versículo 11 a 18. João 10,
versículo 11 a 18. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho, e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do Senhor. Meus amados irmãos, a vida plena se dá pelo chamado eficaz, pelo ministério gracioso, mas está claro aqui do versículo 11 ao 18, que ele se mantém pelo ministério redentor de Cristo. Cristo, como nosso redentor, é aquele que comprou a nossa liberdade, é aquele que nos comprou pelo alto preço. Por isso que Paulo diz que o verdadeiro amor nos constrange. É por isso que Paulo diz que a ninguém devais nada a não ser o amor. É por isso que o próprio Evangelho de João diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não deu a vida para qualquer pessoa, ele deu para aqueles que creem. Meus amados irmãos, o Evangelho, ele é revelado por toda a criação, é até os confins da terra. Olha, o versículo 16 diz: ainda tenho outras ovelhas. É como se Jesus estivesse fazendo paralelo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Ele diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas a todos aqueles que me receberam. Jesus estava falando com os judeus, mas Jesus estava falando para todo pecador. Ele estava quebrando a barreira de toda soberba, de todo orgulho, porque a prioridade aqui na terra era que Deus fosse glorificado na sua criação. E não há ninguém nessa vida que tem vivido aqui na terra sem que tenha sido alcançado pela graça de Deus, porque Deus é o doador da vida, crendo a pessoa ou não. Por isso que a palavra diz que Deus revela o seu amor para aqueles que creem. A pessoa está viva, mas está vegetando. Ela se rebelou, ela é um blasfemador, ela não se importa com o Senhor, mas Deus diz que há um povo que Ele chama pelo nome, que a palavra dEle transforma, porque Ele é o nosso Redentor. Lembra da palavra de Romanos 8, versículo 1, 5 e o 32? Está escrito assim, Romanos 8, 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ao versículo 5 diz: mas para aqueles que andam segundo o Espírito e não a carne. Andar segundo o Espírito é andar segundo a palavra, porque a palavra de Deus descrita pelo João é: a minha palavra é Espírito e é vida. E o versículo 32 de João capítulo 8 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, não nos daria Ele todas as coisas? Meus irmãos, Deus deu nada mais, nada menos do que o seu Filho unigênito, para que a ira do pecado fosse aplacada e para que eu e você pudéssemos viver uma vida feliz, uma vida plena. Provérbios diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Deus tem o desejo que na sua transformação Ele se mantenha soberano. O versículo 18 de João capítulo 10 diz: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou,
tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. A vida que você tem foi Deus que te deu. E pela palavra nós temos vida nova, vida renovada, porque o pecado trouxe morte, o pecado trouxe engano, mas Jesus trouxe vida e vida em abundância. Por isso a vida plena se dá com o senhorio de Cristo. Com a chegada da palavra, as ovelhas de Jesus são transformadas, a obra de Deus é revelada. Romanos 8:19 está escrito: a terra aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Nós podemos e devemos anunciar a salvação que recebemos de Cristo e podemos viver abundantemente a vida que o próprio Senhor nos deu. Eu queria concluir essa mensagem dizendo que a vida plena, ela acontece por uma intervenção de Deus. Ela é resultado da obra de Deus na minha vida e na sua vida. Se você está em busca da felicidade, e é bem provável que você esteja buscando a felicidade, porque já está comprovado que o homem deseja a felicidade, e o nosso Deus é aquele que detém o fruto da alegria, o renovo da esperança, a guarnição da fé, porque sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero orar nesta noite para que você possa ouvir a voz de Deus, seguir a voz dele e permanecendo sendo fiel a este Deus que mantém uma aliança com aqueles que são teus. E eu queria então fazer inferência do último texto. Quero ler com você Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículos de número 20 e 21. Hebreus 13, 20 e 21. Diz o texto: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós, que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Eu queria convidar você a nos acompanhar agora no tempo, mais um tempo de louvor e adoração ao Senhor, para que você possa viver tudo isso, vida plena e vida abundante. Vamos acompanhar agora mais um louvor de adoração ao Senhor. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra a teu nome, honra ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seu nome é vida.
seu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Seu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seu nome é vida, seu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Seu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Meus amados irmãos, após ouvirmos esta canção, após ouvirmos esta palavra, eu quero orar com você nesta noite mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ela de fato é viva e eficaz. E esta noite o Senhor nos falou sobre vida abundante, vida plena, vida feliz, porque aprendemos aqui que a vida plena vem pelo chamado eficaz de Cristo. Ele é fruto da obra graciosa de Jesus Cristo e ele se mantém pela obra redentora de Cristo. O Senhor nos resgatou do poder do pecado, o Senhor nos livrou da condenação eterna e ainda produz por misericórdia e graça alegria e felicidade em nosso coração. Mesmo sabendo que no mundo teremos aflições, o chamado é: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. E assim como o Senhor venceu, nós venceremos pela fé, porque a leve e momentânea tribulação que passamos não é capaz de apagar o peso da Tua glória que habita em nós, pelo Senhor da nossa história, Jesus Cristo. A Ti seja toda a honra, glória e louvor. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados. Transforma, cuida e restaura cada um que ouviu e recebeu esta palavra. É a oração que fazemos pelo nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, fiquem na paz. Tenham um restante de semana abençoada pelo Senhor e guarde essa palavra. Vida abundante, vida feliz, como resultado da palavra, como resultado da operação do Espírito Santo, que revela a palavra dele, a palavra de Deus em seu coração. A próxima semana nós iniciaremos aí mais um projeto. Começaremos a escola bíblica dominical. Passaremos aí na rede social das igrejas, nos acompanhe e até semana que vem para mais uma meditação. Fiquem na paz e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.